Uma boa tarde para vocês, né? E eu vou fazer esse vídeo aqui. Vou soltar os sonhos, né? Que eu tive com o Senhor. Uma mensagem para a Igreja Católica, né? E vou soltar Santas Escrituras. O que Jesus pediu para mim falar para vocês é sobre as idolatrias. Falar para os padres, né? Falar para o Papa, né? Tá. Jesus apareceu para mim em sonho. Uma boa tarde para vocês. Uma boa noite, não sei que vocês vão ver. Sei que eu vou fazer, né? E vou enviar para todos verem. O Senhor está advertindo o tempo católico, porque vocês adoravam a Deus. E vocês o quê? Pararam de adorar a Deus e estão adorando outro. Que é justamente o inimigo de Deus. Vocês estão adorando ele. No lugar de vocês dar honra, dar glória ao Senhor, vocês estão adorando imagens de escultura. Quem que está por trás das imagens de escultura? Vocês pensam que é o Senhor? O Senhor não está atrás de imagens de escultura, não. Quando a pessoa vem atrás do Senhor, o Senhor se manifesta pessoalmente para a pessoa. Não é precisa ter imagem de escultura, não. É o que eu tenho para dizer para você. E o inimigo, ele gosta de ser idolatrado. E vocês estão deixando de adorar o Senhor para adorar o inimigo. Ó. 4. Mateus 4. E o versículo? O versículo 9, o versículo 10 e o versículo 11. 3 versículos para vocês. O Senhor falando, ó. Primeiro aqui que tá falando é ele, né? O inimigo do meu Senhor, que deve ser o inimigo de vocês também. Custa também ele é meu inimigo, ó. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrar e me adorar. Olha o que foi que o inimigo propôs para o Senhor. Para ele adorar, para o Senhor adorar ele. Olha o que foi que o Senhor respondeu para ele. A mesma coisa que eu digo para vocês. Repreende ele. Eu vou já soltar o sonho. Deixa eu só soltar aqui que eu vou soltar os sonhos que Jesus pediu para mim falar para vocês toda a verdade. E é sobre isso aqui que eu tô lendo para vocês, ó. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Adoração, a pessoa se prostrar de joelhos só perante ao Senhor. A pessoa servir, cantar, orar só ao Senhor. As pessoas estão fazendo tudo ao contrário. Por causa de quê? Por causa de mau ensinamento, de padre. O Papa, né? Então, os padres, né? Então, esses que estão encarregados, vocês estão conduzindo milhares de pessoas para o abismo, mas a consequência de vocês vai ser terrível. Então, o diabo deixou e chegaram os anjos e os serviram. O mesmo poder que o Senhor teve de repreender o inimigo, vocês também têm, vocês que são ovelhas. Os padres não, porque já estão acostumados, né? Mas vocês têm poder sim de repreender. Repreende em nome do Senhor. Repreende ele e deixa de se ajoelhar perante imagens de escultura. Se ajoelha perante o Senhor e ora para o Senhor, porque quando a pessoa serve, aqui você está dizendo, e só a ele servirás. Então, aqui está dizendo que é só para a gente orar a ele, só cantar para ele, só cultuar a ele. As pessoas rezam não sei quantas vezes para Ave Maria. Ó, eu sonhei que eu vinha andando no caminho, vinha eu, Jesus e uma mulher. Era uma estrada carroçal, uma estrada de areia pisar, né? Então, mato de um lado, mato do outro. E o Senhor chegou para mim e disse assim, tu vai no templo católico, fala para eles toda a verdade. Na hora que o Senhor tampou a boca, que o Senhor falou isso, o inimigo saiu de dentro do mato com ódio, medo, avançou em cima dele. E Jesus saiu guerreando com ele. Só sei que o Senhor deu um empurrão dele muito grande. Aí a mulher que estava conosco pegou na mão do Senhor e puxou ele para a nossa direção. E ele veio de novo, novamente para pegar o Senhor. Na hora que ele veio para pegar o Senhor, ele estacou em cima de um escudo transparente. E o Senhor, naquele momento, o Senhor desapareceu, né? E ficou eu e essa mulher. E eu olhei para trás e eu vi que ele não transpassava o escudo. Aí eu continuei andando no meu caminho, fui lá para a igreja católica. Eu vou contar outro detalhe desse sonho para você. Eu e uma mulher, nós estávamos no ringue. Tava eu e outra mulher no ringue. Aí depois eu venho para a parte desse sonho, que naquele momento ali, eu olhei para trás, eu vi que ele não passava o escudo. Na hora que eu vi que o inimigo não passava o escudo para vir me pegar, eu continuei o meu caminho.
E eu cheguei na porta da igreja católica. Na hora que eu cheguei na porta da igreja católica, eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou conversar com esse pessoal? E eu peguei uma vassoura e saí varrendo por fora da igreja. Tava cheio de sujo. Então, tá cheio de sujo dentro da igreja. E por fora, o que é sujo? Pecado, muito pecado. E o Senhor mandou dizer toda a verdade. A verdade que eu tenho para dizer para vocês, eu acabei de ler para vocês. Ó, vou repetir novamente. Quem que procura fazer artimanha para ser idolatrado é o inimigo. Ó. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrar, me adorar. Você está vendo? Ele disse que ia dar o quê? O mundo ao Senhor. Se o mundo é do Senhor, o mar é do Senhor, a terra é do Senhor, as extremidades do céu é do Senhor. Tudo é do Senhor. O que é que ele vai dar? O que é que ele vai dar ao Senhor? E o que é que ele tem para nos oferecer? O inimigo do Senhor? Nada. Ele não tem a oferecer a nós nada. Ele tem a tirar de nós a nossa salvação. Nós perder a nossa salvação por causa de artimanha dele. Mas é só vocês verem o que foi que Cristo fez, vocês fazem a mesma coisa. Ó. Olha o que foi que o Senhor respondeu para ele. A mesma coisa cabe para vocês católicos. Para que vocês repreendam o inimigo. Ó. Igualmente Cristo repreendeu. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele o servirás. Adorar, se prostrar. Servir é cantar, cultuar, orar. Isso vocês fazem para Ave Maria. Mas não é para a mãe do Senhor. Ela não está para receber idolatria. Ela não está para receber adoração. Quem tem que receber adoração é o nosso Deus, o Altíssimo, e Jesus Cristo. Receber honra e glória. É o que fala as Santas Escrituras. E cujo que os padres passam para vocês tudo ao contrário, vocês recebem. Agora eu não sei por que vocês recebem. Que vocês conhecem as Santas Escrituras. Por que vocês se acolhem? Porque eles estão indo para o abismo, vocês querem ir junto com ele? Para com isso, vocês procuram o caminho do céu. Olha, eu vejo muitas ovelhas nos tempos, principalmente no tempo católico. No tempo evangélico também. No tempo católico, muitas ovelhas procurando a própria salvação. Se vocês vissem para onde é que esses padres estão encaminhando vocês acordariam. É aquela passagem que Jesus disse, eles estão nas portas do céu, eles nem entram e nem deixam vocês entrarem. Medita nas Santas Escrituras. Jesus, nem o que eu estou te pedindo é o Senhor. João 5, e o versículo 39. O Senhor diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Se tu não examina as Santas Escrituras, todo mundo pode te enganar. Entendeu? Todo mundo pode chegar, te conduzir, tu pensando que vai para o céu, de repente tu ir para outro canto. Abre os teus olhos. Sobre ter imagem de escultura, a Bíblia fala, é um mandamento que o Senhor nos concedeu para não ter idolatria. E foi o que? No Velho Testamento, logo lá no iníciozinho, Êxodo, bora pra cá. Vou ler para vocês sobre o que? Sobre o que o Senhor deixou escrito para nós não ter idolatria. Ó, vou ler para vocês agora, ó. Não farás para ti imagem, é Êxodo 20, o versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, nós não podemos fazer nada do que é lá em cima no céu. Quem está lá no céu é o Senhor, por então, nem mais dele, pelo que eu estou lendo aqui, não pode, né? Então, e a mãe do Senhor, ela morreu, ela não foi para o céu, não. Ela foi enterrada. Ela está esperando agora a ressurreição do corpo dela. Então, nem dela não pode fazer, porque ela está embaixo da terra. Igualmente, qualquer um de nós, quando foi, entendeu? Dos nossos antepassados, né? Ó, é porque eu gosto de explicar. A mãe do Senhor, ela morreu, ela foi enterrada. O pessoal fica, a igreja católica fica inventando mentira. O único que desceu do céu, que subiu, foi o Senhor. E o povo católico, os padres, ficam inventando mentira, que a mãe do Senhor foi para o céu. Mentira, mentira. Ela morreu como um ser humano normal e foi sepultada. Igualmente qualquer um dos 12 discípulos, eles morreram e foram sepultados. Estão esperando agora a ressurreição. Por isso que eu leio para vocês abertamente. Continuando. O engano é muito grande. Essa igreja católica é uma igreja assim mesmo, que eles gostam de fazer mesmo a ir ao Senhor. Eles gostam de ir ao Senhor, o povo católico. Não é o povo, é o quê? É os padres.
tradição. Ah, já tá assim há muito tempo, bora continuar assim. Vai, continua assim, desse mesmo jeito que vocês estão. Aí vocês vão parar estão caminhando pra lá, né? Então, não te encurvarás a elas, nem as servirá. Olha o que o Senhor está pedindo aqui nesse versículo, no Velho Testamento. Não foi só Jesus, não. Aqui também está escrito, ó. Não te encurvarás a ela. Não te encurvarás, não se ajoelhar perante imagem nenhuma. Nem as servirá. É cantar, cultuar, rezar, não sei quantas Ave Maria. Então, até isso eles inventaram. Não tem na Bíblia, não. Ave Maria para as pessoas rezarem, não. Por que eles fizeram isso com essas almas? Por que eles fizeram isso com o povo? Continuando. Porque eu sou o teu... Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Primeiro que eu vou falar para vocês, primeiro que eu vou falar para vocês, quando vocês fazem isso, que se prostram perante uma imagem, que vocês cultuam ela, pode ter certeza que vocês estão demonstrando que odeiam o Senhor. É o que está escrito nesse versículo. É o que está escrito no versículo. Deixa eu repetir para vocês, ó. Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais no filho, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. Então, se o Senhor deixou bem claro que essas pessoas que fazem isso, odeiam o Senhor. Ó, o versículo 6, que vai falar agora do mandamento. E o Senhor tem misericórdia das pessoas que amam Ele, ó. E faço misericórdia a milhares do que me ama e guardam os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos. Entendeu? Aí eu troquei um pouquinho a palavra, né? Mas vocês sabem que eu tenho dificuldade na leitura, mas nem por causa disso eu vou deixar de fazer as coisas do Senhor, não. Ó, o que é que está dizendo esse versículo aqui? Aqui é um mandamento. Aquele que guarda o mandamento do Senhor, o Senhor ama eles também, porque eles demonstram que amam o Senhor. Então eles demonstram que amam o Senhor também tem misericórdia para com esse povo. Agora, essas pessoas que fazem isso, como é que as pessoas querem que Deus tenha misericórdia delas? Elas estão se curvando perante a imagem de escultura, elas estão orando, não sei quantas Ave Maria, elas estão servindo a eles. Como é que vocês podem fazer isso? Aqui está dizendo que não, é um mandamento que o Senhor nos deixou. E lá em Apocalipse, a mesma coisa o Senhor fala. Que vão ficar de fora do reino do céu. Não vão lá para o céu. Essas pessoas que fazem o quê? No livro de Apocalipse, não, eu leio o livro de Apocalipse, porque é para vocês verem que é a sentença, né? Somente para os tempos de hoje, ó. Apocalipse 21, versículo 15. Olha o que é que fala esse versículo, ó. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idolatras. Vocês viram? Os idolatras não vão entrar no reino do céu, não. Se prostrou perante a imagem, você viu a ela, cantou, orou? Pois então, vocês não têm parte no reino do céu. É o que fala o versículo. A Bíblia está falando sobre isso. Vocês querem desafiar Santas Escrituras? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idolatras e qualquer que ama e comete a mentira. Os mentirosos também não têm parte no reino do céu. Mentiu, não entra no reino do céu, porque o Senhor é o dono da verdade. O próprio Deus, Ele é o dono da verdade. Lá no céu não cabe pessoas mentirosas, não. Entendeu? E outras pessoas que se prostituem, né? Sem dizer nas outras partes, né? Então, e sem dizer que ainda tem mais canto que ainda fala mais sobre o quê? As pessoas que vão ficar do lado de fora do reino do céu. Por quê? Porque não querem largar. Entendeu? Mas a mensagem do Senhor foi entregue para vocês. O que o Senhor me pediu para mim falar toda a verdade para vocês sobre as idolatrias, sobre a vaidade, as pessoas ser vaidoso, andar dentro da casa do Senhor conforme as vontades dela, sem ter respeito por Ele, porque nem respeito por Ele tem. Olha o que eu vou ler para vocês. Olha como é que estão os templos. Eles não reparam, não. O importante para eles é o quê? É só receber a oferta das ovelhas. Para onde vocês estão indo, eles não querem nem saber. O importante para eles é o quê? O importante para eles é vocês dar o dízimo,
e acabou sua conversa. Isso que é o importante para ele. Ele recebeu o dízimo, recebeu a oferta, tá maravilhoso. Ele não quer saber para onde vocês estão indo, não. Ele não quer nem saber para onde que eles estão indo. Olha como é que tá o tempo católico, ó. As pessoas estão se vestindo desse jeito dentro dos templos. E olha que o Senhor disse que não é para ser assim, ó. Não, é Deuteronômio 22. Não haverá traje de homem na mulher, e nem veste de homem. Ó, não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem traje de mulher. Então, se você está vendo, hoje em dia as mulheres é tudo de calça dentro da igreja católica. Dentro do tempo evangélico também já começou. É uma pandemia, pegou. E o Senhor disse, é para vestir vestido. Ó. Porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor, o teu Deus. Fez isso, é abominação ao Senhor. Agora, bora lá pra parte, as pessoas que têm vaidade, que andam toda pintada. Eu vou ler tudo pra vocês. Ó, as igrejas evangélicas, elas não falam isso mais não, também não. Ó, antes, as pessoas que eram evangélicas não se pintavam, hoje em dia estão tudo pintadas dentro da casa do Senhor. Igualmente uma Jezabel, cabelo pintado, cabelo cortado, boca com batom, o rosto cheio de maquiagem. E tá aqui o que aconteceu com Jezabel. A mesma coisa que vai acontecer com muitas irmãs, porque Êxodo não, Isaías está falando que o Senhor vai tirar tudo isso de cima delas. Ó, agora se vocês duvidam, eu não posso fazer nada, né? Ó, depois Jeel veio a Jerel, o que ouvindo Jezabel pintou-se em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Você está vendo? O que foi que a Jezabel fez para comparecer perante o profeta? Ela pintou os olhos e enfeitou a cabeça. E compareceu lá, né? Mas foi a última vez. Ali, o Senhor deu sentença a ela de morte. É só você ler aqui, ó. 2 Reis 9. E o versículo 30, o versículo 31, o versículo 32. Fala da morte dela. O Senhor sentenciou ela de morte. Porque o profeta não estava só, não. Deus não mandou ele, o profeta, ir para o cativeiro só, não. Ele foi junto, só que ele foi em espírito. Então, ela apareceu, teve a audácia de comparecer perante o Senhor desse jeito. Mas lá mesmo o Senhor sentenciou ela de morte, foi uma morte terrível. O sangue dela se espalhou até, o sangue dela ficou até pelas paredes, é o que fala o versículo. E os cães comeram a carne dela. Para você ver as pessoas que desobedecem ao Senhor. Mais algo, Jó 15. E o versículo 31, olha o que é que fala, esse versículo. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. Essas pessoas que gostam de se enfeitar, então, o Senhor disse que não vai dar o reino do céu, não. Elas vão herdar a vaidade, que elas tanto almejam. Por isso que eu digo a vocês, tomem cuidado, não custa nada. Eu tô lendo tudo que está escrito nas Santas Escrituras para o quê? Povo católico. Se você estiver também ouvindo, povo evangélico, também toma cuidado. O Senhor não fala só, as duas igrejas, os dois templos é dele, não pertence ao inimigo, não. As pessoas pensam, o povo evangélico pensa que o templo católico não era do Senhor. Era não, é do Senhor. E o Senhor vai fazer o que? Nova todas as coisas. E porque eles fizeram isso, o Senhor vai dar um fim nesse templo. É o que fala as Santas Escrituras. Olha como o Senhor fala sobre as nossas vestes. Eu vou ler para vocês agora. Por que eles não pregam assim abertamente, igualmente eu prego? Porque eles não estão interesse em salvar a vida, não. Eles estão interesse só em ganhar o dinheiro das ovelhas. É só o interesse que eu vejo nos pastores e nos padres. É só ganhar o dinheiro. Não quero nem saber para onde é que estão jogando a alma de vocês. E mais vocês, que vocês não abrem os olhos. Abre os olhos. Ó. Deixa eu ler para vocês aqui, para vocês verem como até o Senhor fala das nossas vestes, como nós devemos se comportar. As igrejas evangélicas, elas pararam de fazer isso. A católica já não fala, né? Então, assim, as mulheres se vestem do jeito que quer, do jeito que gosta, comparecem de qualquer jeito, de qualquer forma na frente do Senhor. E quando chega lá, se curvando, se abaixando. Para que isso? Se tá
do jeito que Deus nem olha mais. Para com isso, povo. Examina as Santas Escrituras. Não espera que o povo passe para ti, não. Sabe por que o pessoal escuta mais o homem do que mesmo a Santa Escritura que vem sair da boca do Senhor? Por que as pessoas escutam mais o homem e não escutam as Santas Escrituras? Qual é o custo que tem da gente ler e conhecer? Porque vocês vão ver. Se vocês lerem, vocês conhecerem, vocês vão ver que tá sendo tudo pregado, tudo errado. Tudo. Eles não estão mais nem aí, não. Nem os padres, nem os pastores, para as almas que eles estão conduzindo. Por isso que o Senhor vai vir com ira em cima dos padres e em cima dos pastores. O Papa pode ter certeza que dali, né, aquele tempo ali já era. Pelo que eu leio nas Santas Escrituras, um anjo vai pegar a catedral, né, lá, né, então, onde o Papa fica. Porra, então, o que está escrito no livro do Apocalipse, o anjo vai pegar lá e vai jogar dentro do mar. Então, quem que pode contra um anjo? Vigiai. Ó, vou ler para vocês sobre o Senhor falando com nós sobre as vestes. Que do mesmo modo as mulheres se atravém em traje honesto, com pudor e com modesta, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos. Você está vendo? A gente tem que se trajar com vestido e sem ser com vestidos preciosos. Ainda tem mais, tá vendo? As pessoas querem servir a Deus, mas querem servir de qualquer jeito, querem pisar por cima de tudo. Ó, mas convém a mulher que faça profissão de servir a Deus com boas obras. Não é só aquelas que estão lá, não. É todas nós devemos honrar a palavra do Senhor. Todos nós que entramos dentro da casa do Senhor, que se voltamos para o Senhor, nós temos que honrar a palavra dele. Se eu não honro a palavra dele, pode ter certeza que eu piso por cima, entendeu? É isso que o Senhor nos fala. Por isso que está escrito aqui, deixa eu ler aqui em Hebreu para vocês. Hebreu 12 e o versículo 14. Olha o que é que diz esse versículo. Ó. Segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Já está dizendo que sem união, que não tem união nem no tempo católico, nem no tempo evangélico. Sem união, sem santificação, não vão ver o Senhor, não. O tempo católico com a idolatria medonha, o tempo evangélico cheio de vaidade, e não quero mais se voltarem, nem tampouco os pastores têm medo de tirar. Também os pastores têm medo de tirar. Por quê? Porque eles temem em perder as ovelhas e perder o quê? O lã das ovelhas. O mais importante é o que a gente conduz essas pessoas para o reino do céu, porque vai prestar conta. Vai prestar conta. Porque todas as ovelhas procuram o quê? Procuram a cidade futura, que é o versículo que eu vou ler agora. Hebreu 12, que eu li, o versículo 14. Hebreu 13, o versículo 14, que eu vou ler para vocês, ó. Todos nós procuramos o que eu vou ler para vocês agora, mas estão sendo barrados. Por causa de quê? Porque tá faltando pastores para pregar a palavra de Deus, tá faltando padre com vergonha e sinceridade perante o Senhor. Não é sinceridade perante os homens, não. É sinceridade perante ao Senhor, perante o Senhor, perante a sua face. Aqui é a palavra dele, entendeu? É isso que tá faltando, pessoas assim, de verdade, para honrar a palavra do Senhor. Ó, porque não temos aqui cidade permanente. Quem que vive aqui para sempre? Ninguém, todo mundo a gente vai morrer um dia. Pois então, esse versículo já tá falando tudo, ó. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Nós não buscamos a nova Jerusalém, não. Onde Jesus está com o nosso Pai. Então, sim, todas as pessoas que entram dentro no templo, católico ou evangélico, elas procuram esse aqui, que eu acabei de ler para vocês. Por que elas são barradas? Por que elas vão ser barradas? Por causa que falta doutrina, porque que falta ensinamento verdadeiro. Aqui, ó, as igrejas evangélicas, elas estão cheias disso aqui que eu vou ler para vocês. E aqui a Bíblia fala que essas pessoas, elas não estão na igreja do Senhor, não. Lê esse versículo, eu vou ler para vocês e vou pedir para vocês lerem. Ó, lê esse versículo e medita para ver se essas pessoas que estão fazendo isso, elas estão na congregação do Senhor. Olha, então não. Por isso que o Senhor disse que o dia do arrebatamento vai ser igualmente um dia do dilúvio. Porque poucas pessoas estão aqui na terra fazendo a vontade do Senhor. Poucas pessoas, se contam nos dedos, entendeu? O mundo tá cheio de gente, né? Você está vendo? Poucas pessoas que honram o que está escrito nas Santas Escrituras. Poucas pessoas que honram o que está escrito aqui nas Santas Escrituras. E esses daí, que estão vestidos de quê?
que estão vestidos de sacerdote, né? E os padres e os pastores estão bem trajados, né? Pois então, por detrás são lobo, devorando o quê? As ovelhas. Glória a Deus, bora pra cá pra vocês verem, ó. Mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Hoje as irmãs é tudo cortado, os cabelos cortados, pintados na igreja. Isso aqui é pregado na igreja, mas não. De uma maneira, a mulher do pastor, a esposa do pastor, que é uma costela do pastor, ela é a primeira a fazer isso, entendeu? Pisa em cima da palavra do Senhor. Ó, mas o versículo 15, agora eu vou ler o versículo 16, ó. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Pronto, ele já falou tudo. As igrejas de Deus não tem costume das mulheres estar com o cabelo cortado, não. E no versículo aqui, tá dizendo que se cortar, põe o véu. Se cortar, vai andar para todo canto com véu, entendeu? Porque a palavra de Deus é um sim, sim ou não, não. Não tem negócio, é sim, não, ou sim ou não. Cortou o cabelo, bota o véu. É o que está dizendo nesse versículo, vou ler para você. Eu li o versículo 15, li o versículo 16. Agora eu vou ler o quê? O versículo 6 para vocês. Daqui uns tempos, daqui uns dias, eu vou estar com o meu véu na minha cabeça, porque eu já cortei a franja do meu cabelo. Também aparece as pontas do meu cabelo. Mas porque eu não tinha lido aqui. Agora que eu li, que eu conheço, eu jamais passo a tesoura no meu cabelo. Porque eu honro tudo que está escrito aqui nas Santas Escrituras e gosto de colocar a prática, né? Ó, portanto, se a mulher não se cobrir com véu, torcar-se-á também. Mas se para a mulher é coisa indecente, você está vendo, é coisa indecente para Deus a mulher cortar os cabelos, ó. Torcar-se-á o rapaz que ponha o véu. Ó, o Senhor disse que se cortar ou se rapar a cabeça, né? Que tem pessoas que rapam porque tá com aquela doença, né? Aí eu não digo nada não, né? Bota o véu. Não é pecado não. Coloca o véu que vai ser o teu cabelo. Então, aqui tá dizendo, se torcar-se-á, se o rapaz que ponha o véu. Então, o Senhor nos adverte de todo jeito, não tem por onde as pessoas errar, não. Olha o que aqui diz, ó. Versículo 13. Julgai entre vós mesmos. Olha o que é que fala esse versículo. Medita nesse versículo, ó. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? É decente nós comparecer perante a presença do Senhor de cabelo cortado, cabelo pintado, cabelo estirado? Por isso que eu digo a vocês, nós temos que ler a Bíblia, temos que pôr em prática. Não adianta de nada eu conhecer aqui e eu pegar, ai, não pode cortar não, eu vou cortar. Então, tô pisando em cima. Ah, não é pra pintar não? Ah, eu vou pintar. Os cabelos da cabeça da gente, quem pinta é o Senhor. Ele não pinta de uma vez não, ele vai pintando assim. Parece 2, 3, então ele vai assim, eu vou ver como é que ele se sente, né? Eu pintando os cabelos dele de branco. Aí tem pessoas que vai lá e arrancam. Eu já fui uma que eu já arranquei, né? Quando eu vi um. Mas eu não arranco mais, né? Então, eu tô dando exemplo de mim pra vocês, entendeu? Agora, sobre o negócio de mais de escultura, não jamais, entendeu? Repreende isso. Faz igual o Senhor. O Senhor aqui disse pra Satanás. Ele mandou adorar só a Deus. Eu vou ler pra vocês esse versículo novamente. Deixa eu pegar aqui. Pronto, tá aqui, ó. Sabe por que eu vou ler pra vocês? Eu vou terminar esse vídeo com esse versículo, ó. Então, disse-lhe, ó. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrar me adorares. Então, o inimigo queria que o Senhor se prostrasse perante ele e adorasse ele. Olha o que foi que o Senhor fez. O inimigo, ele ofereceu ao Senhor o que já era do Senhor, porque a terra é do Senhor, foi o Senhor que fez a terra. O oceano é do Senhor, as montanhas é tudo do Senhor, tudo é do Senhor, o céu é do Senhor, tudo é do Senhor. O que é que o inimigo tem para oferecer? Nada. Pois então, presta bem atenção. Porque vocês viram que tudo quem fez foi o Senhor, pois então tudo pertence a Ele. Então, o que é que eu tenho para dizer para vocês?
Ele ofereceu, o inimigo ofereceu o Senhor. Do mesmo jeito o inimigo ofereceu a vocês. Imagens de escultura, com malícia, sem vocês nem se tocarem. Mas o Senhor já tinha advertido vocês em Êxodo 4, Êxodo 20, e o versículo 4, e o versículo 5, e o versículo 6. Para que vocês não fizessem isso, porque o Senhor sabia que o inimigo ia usar isso, para que vocês fizessem isso. Quantas pessoas não se ajoelham perante o inimigo, se prostrando perante a ele? Quantas pessoas não rezam, não sei quantas Ave Maria para ele? Quantas pessoas não cantam para ele? Pensando que está servindo para a mãe do Senhor. Olha como as pessoas são enganadas. Muito fácil de ser enganado. Mas o Senhor advertiu vocês nas Santas Escrituras. Para vocês verem como o inimigo teve a audácia de chegar perante ao Senhor. Vocês prestem atenção que aqui nas Santas Escrituras Jesus diz que ele e o Pai são um só. Então ele chegou na presença de Deus e queria que Deus se prostrasse perante a ele. É só vocês entenderem, capita a mensagem? Preste atenção que foi que o Senhor repreende. Do mesmo jeito vocês têm o poder de repreender tudo isso. Repreende. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, o teu Deus, adorarás e só a ele servirás. As pessoas rezando, não sei quantas Ave Maria, se ajoelhando perante, olha o que vocês estão fazendo com a alma de vocês. E nesses versículos, Êxodo 20, e o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6 está dizendo que vocês odeiam o Senhor quando vocês fazem isso. E olha o que é que o Senhor repreendeu ele, repreende vocês também. Vocês têm o poder de repreender ele e as imagens de escultura para que ele seja adorado. Porque vocês acham que ele vai comparecer perante a vocês? Para vocês se ajoelharem perante ele? Claro que não, porque ele sabe que vocês não vão fazer isso. Mas ele fez o que? Ele usou uma artimanha, como ele sempre faz. Usa artimanha e coloca dentro dos templos do Senhor. No templo católico ele botou a imagem de escultura e colocou calça, para as pessoas se vestem sem nem se tocar, mas está escrito nessa escritura, que eu acabei de ler para vocês. Coloca o quê? Vaidade. Então, e as pessoas nem prestam... não. Deus está falando aqui já tudo. Não precisa vocês duvidar, não. É o Senhor que está falando com vocês, não é eu, não. O Senhor só está usando a minha boca para falar com vocês, não é eu, não. Eu só estou lendo o que o Senhor deixou escrito para vocês. E o Senhor apareceu para mim em sonho e pediu para mim falar para vocês. E eu não estou sendo uma pessoa covarde, não. Eu estou saltando para vocês, né? Olha. Vocês, Padre, se reconciliam com o teu Criador. Pede perdão a ele pelas almas que vocês já conduziram milhares, por quanto que não devia. E colocaram milhares, até nos tempos de hoje, com essa mentira, fazendo elas adorar coisas que elas não queriam. Porque se uma pessoa adorar algo que por engano, então elas não querem adorar ele. Elas querem adorar a Deus. Aquelas ovelhas do templo católico, elas procuram adorar a Deus, né? As imagens não. Por que vocês fazem isso com ela? Por que vocês fazem ela fazer isso? Elas se prostrarem perante o inimigo. Mira, mas a imagem do Senhor é sim, eu sei. Eu sei que é a imagem do Senhor. A mãe do Senhor, ela é bendita. Quem foi que disse que eu não amo ela? Eu amo a Maria, porque ela me trouxe o meu Salvador. Eu amo a Maria, mas nem por causa disso eu vou me prostrar perante ela. Nem tão pouco eu vou me curvar perante ela e nem tão pouco vou ficar rezando por ela, orando para ela me salvar, que eu sei que ela não pode fazer isso. O único que pode fazer isso por mim é quem morreu lá na cruz do Calvário. Faz por mim e faz por vocês. É isso que eu tenho para dizer para vocês. A gente tem que abrir a boca falando toda a verdade mesmo. A Ave Maria, ela não pode interceder por nós, não, como vocês rezam. A Ave Maria, não sei quantas vezes, não pode fazer nada por vocês. O único que pode fazer é vocês virar as costas, que é o nosso Senhor, que morreu por nós lá na cruz do Calvário. Mas eu tô saltando pra vocês, eu não tô sendo pessoas falhas com vocês, não. Tá certo que tem pessoas que vão rancorosa comigo, mas não tem problema não. Eu não tenho raiva de ninguém, eu sei que vocês estão sendo enganadas. Entendeu? Por quê? Porque vocês não lêem a Bíblia. E se vocês lêem, se vocês conhecem, aí o negócio já pega. Se vocês conhecem, vocês fazem, aí o negócio já pega. Vai ter culpa. Igualmente os padres. Por isso que eu tô dizendo, vigiai. Vigiai. Isso aqui tem gente que não pode, então não pode, pronto, acabou essa conversa. Agora, se tu conhece, a mesma sentença dos padres vai pertencer a essas pessoas. Que conhece e pisa por cima. É para qualquer um. A lei do Senhor é para qualquer um. Pecado não existe. Pecado não. Para Deus tudo é pecado. O pecado pequeno ou o pecado grande para Deus não existe.
cometeu, então pronto, é o que eu tenho para dizer para vocês. Alerta vocês. Jesus está voltando, é tempo de arrependimento, é tempo de transformação, é tempo de mudança. Muitas vezes vocês dizem, ela é muito dura nas palavras dela. Eu só estou lendo o que Cristo deixou na Bíblia, não é coisa minha. Eu estou lendo o que está escrito na Bíblia, entendeu? Cujo muitas pessoas, é das congregações mesmo, católica, é tempo evangélico, não gostam. Por quê? Porque sempre abre a boca com a verdade. Mas a verdade, se vocês soubessem que a verdade, ela nos purifica, se tu pôr em prática, só vale a alma de vocês. É o que tem escrito. Ó, deixa eu pegar aqui pra me ler só isso aqui. Glória a Deus. Só esse pedacinho pra vocês, sobre isso que eu acabei de falar pra vocês. Bora. Já encontro, viu? Pronto. Olha, glória a Deus. Ó, Hebreu 13. Não, Hebreu 12. Hebreu 12, o versículo 11. Olha o que é que o Senhor fala sobre correção. Vocês meditam. É para a própria salvação das nossas almas. Eu medito. Por que vocês não podem meditar? Ó. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo. Você está vendo o que o Senhor está dizendo? Toda a correção, o povo não gosta não, ó. Senão de tristeza. A pessoa, se eu foi corrigida, a pessoa já não gosta, já não se sente bem. Eu agradeço ao Senhor por me corrigir, para me parar, né? Mas depois produz um fruto pacífico de justiça no exercitando por ela. Você está vendo como a palavra do Senhor, ela tem um poder. Quando a gente é exaltado pela palavra, ele tem um poder de nos transformar. Ó. Portanto, tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos desconjuntados e fazei veredas retas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie interiormente, antes seja sarado. Você está vendo? Li. Três versículos para vocês. 3 versículos ali para vocês. A palavra do Senhor, ela tem um poder. No início as pessoas podem até me ignorar, mas depois se vocês examinarem, vocês vão dizer assim, o Senhor usou ela e o Senhor falou comigo através da boca dela. Não é eu que falo com vocês, não. Pode ter certeza que é o próprio Deus que fala com vocês. Ele só usa a minha boca, a minha voz para falar com vocês. Não é eu não, entendeu? Nem ler direito eu sei, nem tô pouco tenho entendimento da Bíblia. Se não for dele, não for concedido, né? Então, e o Senhor me pediu, o Senhor apareceu para mim. Olha a guerra que eu vi que o Senhor tá batalhando para tentar salvar a alma de vocês. E vocês o quê? Querendo escutar os homens, mas não querem obedecer o que está escrito na Bíblia. Não custa nada, só vou pegar lá os versículos. Aí vocês vão ler tudinho. Tá escrito mesmo, o Senhor tá nos advertindo. Nós não podemos fazer isso. Pois então, é tão simples de resolver, entendeu? É o Senhor conversando com vocês, não é eu, é o Senhor, tá usando a minha pessoa. O Senhor tem vasos aqui na terra para o quê? Para alertar o povo dele. Por quê? Por que o Senhor alerta você? Porque o Senhor a ama. Se o Senhor não amasse, o Senhor não alertava, não. É o que eu tenho para dizer para vocês. Uma boa noite. Eu amo vocês, Cristo ama vocês. Vou soltar o último versículo para vocês, em Apocalipse. Sabe por que eu vou fazer isso? Porque o Senhor ama vocês. O Senhor ama vocês. Apocalipse 3. E o versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Você está vendo o que está falando com vocês? É eu ou é Deus? Mira, é o Senhor. Pois então, se
põe zeloso e arrepende-te. Tá vendo? Olha como o Senhor fala. Não foi eu não, foi o Senhor. Procura aí, Apocalipse 3. E o versículo 19, o Senhor vai falar com a sua voz mesmo, aos seus ouvidos. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês, não custa nada a pessoa só obedecer. Eva, ela saiu de um lugar maravilhoso por desobediência. E o Senhor está tentando nos resgatar para lá. Se vocês permanecerem no pecado, é difícil vocês chegarem lá. Porque por causa do pecado foi afastado de lá. E por causa de pecado não vão voltar para lá, não. Se não nascer de novo, não volta para lá, não. É o que o Senhor fala nas Santas Escrituras. É em João. É em João. Deixa eu pegar aqui o papelzinho aqui. É em João 3 e o versículo. João 3 e o versículo. Deixa eu ver se eu pego o papelzinho aqui, o folhete. Tá aqui não. Tá aqui também não. Isso aqui tá o folhete. Tá aqui o folhete. Olha, João 3 e o versículo 3. Olha o que é que o Senhor fala nesse versículo, ó. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Então, o Senhor já está dizendo, se não se arrepender verdadeiramente, não pode ir para o céu, não. É o que está escrito em João. Lê lá João 3, o versículo 3, que vocês vão ver o Senhor falando. Se não nascer de novo, não pode ir para o céu. Entreguei para vocês.